Vou pregar hoje na ceia do Senhor as 7 frases ditas por Jesus durante o período que ele estava na cruz. Foram catalogadas 7 frases enquanto Jesus estava na cruz. E é nessa noite que eu quero falar das 7 frases ditas pelo Senhor Jesus, estando ele na cruz. Portanto, peço a Érica que vai colocando os versículos, você pode acompanhar também pela sua Bíblia, que nós vamos trabalhar essa sequência das 7 frases ditas por Jesus na cruz. Jesus passou 6 horas na cruz. 6 horas de um grande sofrimento. Ele já chegou na cruz, uma coroa de espinho, já com suas costas cinzentas, aparecendo parte dos seus órgãos debilitado, com pouca força, no meio do caminho. Caiu com a parte horizontal da cruz, que pesava 50 quilos. Ele já estava dilacerado pelo chicote chamado flagrum, chicoteado sem pena pelos judeus, pelos romanos, aliás. Os judeus davam apenas 39 chibatadas, os romanos davam muito mais. O chicote tinha osso com chumbo junto e formava umas garras, e quando batia, o sangue descia, e Jesus Cristo, já dilacerado, já abalado, já fragilizado, ele não conseguiu levar a parte horizontal da cruz, chamado patibulum. E quando chegou lá, colocaram Jesus na parte vertical. Jesus ainda sofreu pregos de 20 centímetros no seu braço para os judeus. As mãos incluem aqui, então certamente não foi aqui que ele foi cravado, mas foi aqui para poder dar sustentação, porque a mão dos judeus não é só aqui, vem até aqui. A gente tem que criar cultura para poder. Mão nossa é só aqui, né? Aqui para nós é braço. Então, certamente não foi furado aqui. Isso temos informação do Joseph McDowell, doutor Joseph McDowell, que escreveu sobre isso, vários livros sobre essas questões. Nós não pegamos no vento, né? São estudiosos profundos. Jesus Cristo passou 6 horas, a hora 9, ou seja, às 9 horas da manhã, Jesus foi cravado na cruz. Jesus ficou cravado na cruz até 15 horas da tarde. Ele passou 6 horas de agonia, 6 horas de grande suplício, 6 horas de grande sofrimento. Nesse período de 6 horas, ele falou 7 frases. E vamos à primeira frase que Jesus falou: Monte Caveira, porque lá o monte era um monte caveira, Gólgota, Calvário, era um monte que tinha uma aparência de caveira, e Jesus estava lá, aquele monte tenebroso, cravado na cruz, no meio de 2 ladrões. Então, meus irmãos, vamos ver nessa noite a primeira frase que saiu dos lábios de Jesus, uma sequência cronológica. A primeira frase que saiu do lábio de Jesus você encontra em Mateus, aliás, em Lucas capítulo 23, versículo de número 34. Você encontra na Bíblia Sagrada a primeira frase que saiu da boca de Jesus na cruz foi:
E está escrito em Lucas 23, 34. Vamos lá, abra sua Bíblia. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Lucas 23, 34. E nós vamos começar na sequência da primeira frase que Jesus disse, estando na cruz, no período de 6 horas de sacrifício. Foi muito sofrimento, além que ele já passou antes da cruz, mais 6 horas de agonia. E Jesus na cruz, ele fala essa primeira frase, Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa é a primeira frase que Jesus expressa, que Jesus fala na cruz. Não é por acaso que Jesus começa essa frase aqui, fala de perdão. Na sua tremenda agonia, na sua horrível morte, como diz Júlio Nectal, citando outro, que era a mais vergonhosa de todas as mortes, a ignominiosa morte, a vergonhosa de todas as mortes. A Bíblia Sagrada fala no livro de Deuteronômio que era maldito aquele que fosse pendurado no madeiro. Jesus estava ali como maldito, por causa, não dele mesmo, mas por causa das nossas transgressões. E o interessante é que debaixo dessa tamanha maldade, esses detalhes que eu já falei antes da cruz, e da chegada lá no Monte Caveira, em meio a esse sofrimento tenebroso, sendo inocente, Jesus Cristo, ele declara perdão para todos. É o coração gigante de Jesus, coração assombrosamente gigante. Jesus tinha um coração perdoador. Irmão, perdoar não é fácil. É fácil perdoar coisas simples, mas o tamanho da maldade, Jesus inocente, o tamanho da crueldade, seres pecadores, Jesus impecável, Jesus tendo o poder de aniquilá-los, fulminá-los, Jesus tendo o poder de reter os seus pecados. Jesus podia reter seus pecados, mas Jesus na cruz ele começa a falar essa primeira frase: Pai, perdoa-lhes, eu libero perdão para eles. Dilacerado, em alto sofrimento e dor, Jesus diz: perdoa-lhes. Perdoar significa tirar a culpa, aniquilar a culpa, absolver da condenação, absolver do juízo que a pessoa merecia. Jesus diz: Pai, perdoa-lhes. Ele está pedindo a Deus que perdoe aquela maldade contra ele. Não foi fácil, não é fácil perdoar, mas Jesus ele perdoa velozmente, porque ele é perfeito. Ele não acumula ressentimento. Ele é capaz de perdoar qualquer tipo de transgressão, a ponto de ele dizer que qualquer coisa que se falar contra ele é perdoado, contra Deus é perdoado. Não se falar contra o Espírito Santo, nem tem perdão, nem nesse século, nem no vindouro. O negócio é sério, né? Mas ele disse: qualquer coisa que fizer contra mim, falar contra mim, é possível ser perdoado. Aí na cruz, a primeira frase que ele diz é: perdoa-nos. Então na cruz, na árvore de Jesus, ele começa com perdão. Eu fico pensando a mente, a interioridade daqueles homens, fazendo tamanha crueldade contra o inocente, e ele diz assim: eu estou pedindo perdão para vocês. Como é que ficou a mente deles? Em brasas de alta acusação, assombrados com essa reação de Jesus, né?
de estar sendo inocente, estraçalhado por eles. E Jesus falando: eu estou pedindo perdão para vocês. E eles foram perdoados. Agora é interessante que Jesus fala assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E Jesus está mostrando que foi uma loucura tenebrosa, uma inconsciência condenável. Por isso que Jesus fala assim: eles não estão sabendo o que estão fazendo. Eles estão loucos, insensatos. Eles estão insanos. Estão em insanidade mental. Por isso que estão me matando. Mas eu peço, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A primeira frase de Jesus é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A segunda frase de Jesus Cristo está em João capítulo 19, versículo 16. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 19, é a segunda frase de Jesus na cruz. Ele começa com um perdão. E agora João capítulo 19, versículo 16. Vamos a esta segunda frase que Jesus disse na cruz. João 19, 26. Vendo Jesus e sua mãe, e junto a ele o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. É a segunda frase em ordem cronológica que Jesus fala. Jesus Cristo na cruz, naquela agonia de 6 horas, ele não esquece do cuidado para com sua mãe, para com Maria. Maria estava na cruz, ao pé da cruz, sofrendo bastante, porque uma mãe vê um filho sofrendo, dilacera a alma. E o tamanho do sofrimento de Jesus Cristo machucou o coração de Maria. Maria estava com angústias tenebrosas dentro de si, vendo seu filho inocente sendo esbagaçado na cruz. Jesus perdeu a sua beleza na cruz. Isaías fala: não tinha beleza alguma. Jesus ficou com o seu rosto deformado, inchado pelas consequências do espinho que foi colocado em sua cabeça. Inchou a sua cabeça, ficou deformado, irreconhecível, feio, tenebrosamente feio. Maria vendo essa feiura e essa maldade, coração dilacerado. E com certeza José já tinha morrido. José não aparece mais na história. E é exatamente na cruz dessa agonia de 6 horas, Jesus não esquece do cuidado para com sua mãe. Aqui é cuidado da mamãe. José não era mais vivo, Maria estava viúva, e João era apóstolo amor, era o apóstolo amoroso. Esse apóstolo aqui é ele mesmo falando acerca dele mesmo. Jesus lá na cruz, nessas 6 horas, é a segunda frase que ele fala. Depois que ele liberou perdão pelos loucos, para os loucos, os cruéis, agora ele se dirige para sua mãe, que está aos pés da cruz, e fala assim: olha, João, tome a minha mãe como sua mãe. José já tinha partido, e eu quero deixar minha mãe sobre os seus cuidados. Eu sei que tem meus irmãos, mas você é mais amoroso até do que os meus irmãos, e eu quero que você cuide da minha mãe, que você a tenha como uma mãe, e ela lhe tenha como filho. Nessa agonia de 6 horas, a segunda frase de Jesus se retrata: cuidado com a sua mamãe. É a coisa que a gente praticamente não percebe na cruz, né? A gente esquece esse detalhe, né? Mas na cruz Jesus Cristo está expressando: cuidado com a sua mãe. É a segunda frase. Jesus coração que espanja amor, e ele não esquece de dizer:
cuide da minha mãe. É isso que ele quer dizer. Porque Jesus ia embora, irmão. Jesus ia para a glória, sentar à direita de Deus. Ele ia ficar aqui. O habitat de Jesus não é a terra. Vem cá. O habitat de Jesus não é a terra. Ele veio para cumprir a missão. Porque ele é do céu. Ele é de cima. Ele é do alto. Ele cumpriu a missão, mas ele tinha que ir embora. Ele podia ficar aqui. O lugar dele era sentado à direita de Deus. Porque ele gosta do oxigênio do céu. Fora. Sai um peixe fora d'água. É Jesus. Não podia ficar aqui, seu habitat era a glória. Não sabia que ele ia ir embora. Ele disse: João, tenha minha mãe como sua mãe, e ela vai ter você como filho. Que bênção, irmão. Terceira frase de Jesus na cruz. Vamos lá. Lucas 23, 43. Terceira frase de Jesus na cruz. Lucas 23, 43. Essa aqui é bem conhecida, né? A gente conhece mais essa. Essa segunda praticamente não é conhecida, que ele falou isso na cruz. Aqui 23, 43. Lucas 23, 43. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. A terceira verdade de Jesus Cristo, eu vejo aqui graça. Graça porque era um ladrão. Que dignidade tinha um ladrão? Na verdade, só um ladrão não. Todos nós temos dignidade para a salvação. Somos salvos pela graça, o favor imerecido. Especialmente um ladrão aí que não tem nenhuma dignidade. Se nós que não vivemos no roubo ou em coisas tenebrosas, nós não temos dignidade nós mesmos, todos nós somos salvos pela graça. O próprio Nicodemos, que era um homem incorreto, todos foram salvos pela graça. Pela graça somos salvos no meio de vós. Então, aqui na cruz eu vejo essa expressão de Jesus Cristo dizendo graça. Eu vejo também fé, porque aquele ladrão creu que Jesus Cristo, dilacerado pelo reino, ele era o Messias. Eu acho incrível essa perspectiva de fé do ladrão na cruz. Sabe, não? Se Jesus estivesse sentado num cavalo branco, com uma carruagem de ouro, era fácil crer que era um rei, não? Era muito fácil. Mas Jesus Cristo, dilacerado, esbagaçado, tenebrosamente feio, cravado na cruz, como que tivesse tudo ia se acabar. Aquele ladrão olhou para ele e falou assim: lembra de mim quando entrar no teu reino. É incrível a fé desse ladrão. Ele viu Jesus, que ele ia ser o rei do futuro. Mas como é que você vê um rei? Acredita num rei todo dilacerado. É muito fácil ver o rei no palácio, né? Aquele ladrão tem muita fé. Como nós temos também. Aquele ladrão tem muita fé. Ele disse: lembra de mim, Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino. O que ele quer dizer? Porque eu creio, a minha fé diz que o Senhor vai reinar. No futuro o Senhor vai reinar. É como se ele estivesse vendo o Apocalipse, já vendo o rei vindo reinar sobre todas as nações da terra. É como se ele estivesse vendo já Jesus no cavalo branco, vindo para reinar sobre todos os continentes, visivelmente e gloriosamente. Ele viu isso num homem esbagaçado na cruz. Eu vejo salvação. Jesus salvou aquele homem. Eu vejo segurança para o futuro, eternidade segura em um lugar. A partir do momento da morte, Jesus está dizendo que aqueles que creem nele, há uma eternidade segura, imediata, em um lugar específico chamado paraíso. A partir do momento da morte daquele que crê de todo o coração em Jesus, crê que ele é o Salvador, que ele é o Messias, que ele é o único Salvador do mundo, que ele é o Rei da Glória, que veio morrer para perdoar nossos pecados. Aquele que crê assim, instantaneamente já está garantido a sua eternidade e vai automaticamente direto para o paraíso. A palavra paraíso é um jardim, é uma palavra humana para expressar um lugar muito extraordinário. É o
jardim mais glorioso que você pode imaginar. É uma metáfora para dizer que é um lugar incomparavelmente melhor. Os que partem para lá, maravilhoso. Ruim é para quem fica para cá sentindo a dor. Paulo diz: estar com Cristo é maravilhosamente maior. É maravilhoso para quem vai com Cristo. O ruim é para quem sente a dor da pancada da perca. Mas há um consolo, porque há uma transferência imediata para o paraíso. Paulo foi para esse paraíso, que ele chamou de terceiro céu. Segundo Coríntios capítulo 12, Paulo chama o paraíso de terceiro céu. E Paulo diz que é tão glorioso que ele diz que nem aos homens é lícito contar como é maravilhoso o paraíso. Ele ficou sem palavras. Ele disse: não é lícito falar, é como que os homens não fossem compreender. Tamanha glória. Ele disse: não tem como eu vou expressar. E o ladrão foi diretamente para lá, porque ele creu que Jesus era o Messias. Ele não fez nada. Qual foi a obra que ele fez? Nenhuma. Crê. É por isso que nós falamos sola fide, somente a fé para a salvação. Pela graça. Ele não tinha dignidade, mas Jesus disse: hoje você vai comigo para o paraíso. Que decreto divino, que decreto de Jesus, irmãos, um decreto da salvação, um lugar. Não ficamos a esmo dos irmãos. Tem uma religião, não quero dizer poética, mas tem uma religião oriental que ela crê que quando a pessoa morre, ela é misturada com uma vitamina, misturada com os ingredientes do liquidificador, misturado no universo. Você é misturado no universo, você não é mais você é uma vitamina cósmica. Olha a esperança que ele tem. O Evangelho é claro: nós não somos uma vitamina cósmica, ou seja, uma junção com o universo, com as estrelas, com um cosmos. Não. Nós somos uma pessoa, e vamos direcionando. Nós somos uma pessoa, um espírito que morre só uma vez, depois sai do juízo. Nós somos uma pessoa, e nós não somos uma vitamina tripartida no universo. Nós somos uma pessoa, e vamos como um lugar certo. Paraíso. Vamos para a quarta fase. Jesus falando na cruz. Vem comigo para a quarta frase dita por Jesus. Mateus 27, 46. Quarta frase dita por Jesus. Que bom, né, irmão, ter essa certeza. Mateus 27, 46. Mateus 27, 46 também bem conhecida, hein? Para que essa mais conhecida. Mateus 27, 46. Já vai sua Bíblia. Na quarta frase dita por Jesus. Por volta da hora nona, ou seja, 15 horas da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a quarta frase dita por Jesus. É a frase em que ele sente o desamparo de Deus. Esse foi o pior momento na história de Jesus, o desamparo de Deus. O pior momento na história de Jesus não foi quando os fariseus, saduceus perseguiram, não foi quando seus irmãos não criam nele, não foi quando ele foi chamado de Beelzebul, príncipe dos demônios e maldade. Disseram que Jesus era o chefe dos demônios. Não foi o pior momento. O pior momento não foi quando os seus discípulos o abandonaram covardemente.
O pior momento de Jesus não foi quando Pedro negou, praguejando, ele nunca ouviu falar sobre esse homem. O pior momento de Jesus não foi quando ele foi preso. O pior momento de Jesus não foi quando ele estava no Getsêmani, suando sangue. A pressão psicológica foi tão grande que o Dr. Lucas fala que os poros não expeliram suor, mas expeliram sangue. Foi a pressão psicológica tão grande em Jesus, que ele já estava sentindo o cheiro da cruz, que ele suou sangue. A pressão foi muito forte, saiu sangue nos poros. Foi muita pressão psicológica que ele sofreu. Por isso que ele disse: estou angustiado essa noite, olha comigo. O pior momento não foi quando eles dormiram, o seu discípulo pedindo socorro em oração, e o seu discípulo dormindo, não conseguiu orar nenhuma hora pelo seu mestre. Ele estava angustiado, eu estou angustiado até a morte. Para 3 amigos ele confessou, e por 3 vezes eles dormiram, eles não conseguiram orar nenhuma hora por Jesus, que estava em profunda angústia e suou sangue. A pior de Jesus não foi essa. A pior de Jesus foi quando ele disse: Pai, o Senhor me desamparou agora. Ele perdeu a comunhão com Deus, ele perdeu a comunicação, contato. Por causa das nossas iniquidades, ele foi desamparado, mas através da sua santidade, todos nós somos amparados, e temos a certeza que é seu sangue nos leva à comunhão com Deus, a eterna salvação. Ele foi desamparado, porque ele recebeu a carga de toda a iniquidade. Todos que iam ser redimidos, todas as iniquidades caíram sobre ele. Isaías fala isso: ele foi moído pelas nossas iniquidades. Olha a palavra, moído. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Sabe você, aquela máquina de moer que minha avó tinha, que você colocava milho dentro e moía? Sabe que minha avó colocava carne, podia ser dura, moía, tinha hora que podia botar osso, moído. Então Isaías diz que ele foi moído, é para mostrar o tamanho do dilaceramento do corpo de Jesus. Ele foi moído pelas nossas transgressões. Nessa hora que ele foi moído, Deus o desamparou. Ele perdeu a comunhão com Deus. Sabia disso? Ele perdeu a comunhão com Deus para que nós pudéssemos voltar à comunhão com Deus, que foi perdida lá no jardim do Éden. Aquela comunhão com Deus que foi perdida por Eva e seu esposo foi recuperada com perfeição na cruz. Pai, olha, irmãos, eu fico pensando, como dói você ser desamparado por um pai ou por uma mãe. Dói pra caramba. Eu fico pensando na dor que Jesus sofreu, que era o perfeito pai, o pai perfeito, teve que o desamparar, porque o juízo de Deus contra o pecado estava sobre ele. E ele disse: Pai, eu estou sentindo o teu desamparo. E ele perguntou: Deus meu, por que tu me desamparaste? E cresceu. Jesus sentiu o desamparo de Deus. Foi um momento. A quinta frase de Jesus na cruz, João 19, 28. João 19, 28. Vou tentar registrar aqui para não ficar longo demais, que são 7 frases. João 19, 28. A quinta frase de Jesus na cruz. 6 horas de grande agonia. São as frases que foram catalogadas pelos evangelistas, pelos evangélicos. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: pense. A quinta frase de Jesus foi revelando a sua humanidade. Aqui, quando Jesus fala Deus sempre, mostra
a humanidade e a necessidade dos seus rins. 6 horas, 9 horas da manhã até 15 horas da tarde. E Israel é um lugar muito quente. Por isso que o Salmo 121 diz: o sol não te molestará de dia. O calor é grande. O Pai do Oriente, lá é muito quente. 6 horas na cruz. E por isso que o Salmo 121 diz assim: a lua não te molestará de noite, porque é muito frio também à noite. Lembra de Arco Verde? Arco Verde é assim, muito quente, de dia, de noite, dá uma... no sertão agreste, né? Esse dia dava, eu acho que eu passei mal por causa do calor. Estava almoçando com algum dia assim. Eu tenho que beber mais. Quase 2 litros d'água, cara. Eu me senti mal, eu fiquei até calado orando assim, que eu tinha mais na mesa, né? E eu me segurando calado lá, e o Ricardo falou assim: ah, passando mal calado. Eu consegui, eu falei: Deus do céu, guarda aqui, depois ele vai aqui na mesa. Vamos pensar que eu estou entregue aqui. Aí o Senhor me socorre, comendo, e eu calado também, calado, e Deus me ajuda aqui, Senhor. Ele me ajudou, ele foi passando, passou. E tudo que eu disse. Eu guardei lá o povo agora. Eu não sabia que era. Eu entendi que era um calor, não era algo de hospital, né? Se ele fosse, me ajuda, filho! Né? Passou. Então, era muito quente. Então, Jesus estava com uma sede danada, uma sede forte, sem água. Aí eles estão com sede. E está falando de Jesus, eu queria água, revelando a sua humanidade, a sua fragilidade, a sua sede. E o que deram para ele foi vinagre. Na verdade, aqui diz a chave linguística de Chris Krill, e também é F.F. Bruce, comentarista. Ele diz que, na verdade, o que deram a ele foi um vinho diluído com água que ficava com gosto de vinagre. Ficava o vinho, colocava água, o soldado tomava esse vinho diluído com água, para não se embriagar, colocava água no vinho, e quando colocava água no vinho, ele ficava com gosto de vinagre. E os soldados e os agricultores tomavam esse vinho. E Jesus pediu água, colocaram uma esponja, certamente com um isopo, uma planta que dá para colher, né? Que colocava lá, usava para purificar os sacrifícios, né? É como se fosse um coentro, um molho de coentro, né? E colocaram na boca de Jesus esse vinho que tinha gosto de vinagre. Que pessoas maravilhosas, né? Eles pediram água e deram a ele vinho com gosto de vinagre. Essa foi a frase de Jesus. Vamos para a sexta frase dita na boca de Jesus. A sexta frase dita na boca de Jesus, ou dita por Jesus, está em João 19:30. Penúltima frase que saiu da boca de Jesus. Essa também é conhecida, hein? E maravilhosa, poderosa. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Quando Jesus fala está consumado, ele diz assim: está terminado. Aqui eu vejo a suficiência da cruz. A cruz é suficiente para a nossa salvação. Não precisa de mais nada. Não precisa de penitência, não precisa de acréscimo, não precisa de nada. É só crer no poder da cruz. O salvação aqui é a suficiência. A cruz é suficiente para lhe salvar. Não queira colocar mais nada, senão você sai do Evangelho. Só a cruz. Crê no poder do sacrifício é o suficiente para ser salvo. Lembra do ladrão creu na cruz? Ele disse: você vai para o paraíso hoje comigo. Ele nem se batizou, né? Nas aulas, não deu tempo. A gente se batiza porque é uma sequência lógica e Jesus deu ordem. E é para consumar a salvação. E ele vê que o batismo não tem poder de salvação, senão nem ele ia ser salvo. O batismo não tem poder de salvação. O batismo é para confirmar a salvação que temos que fazer, porque Jesus deu ordem, amém? Mas não é o batismo que salva. Não é o batismo que salva, ou jogar lá que salva. Porque salva você crer na suficiência
do sacrifício de Cristo na cruz, amém? É salvo. Isso na velocidade de 1 segundo e por 1 milhão. É só crer. Que bom, né, irmão? Não precisa passar uma semana crendo para ser salvo, né? Depois, né? Deus faz assim, irmão. O culto da fé é uma velocidade incrível, não dá para medir. Creu é salvo automaticamente. Creu de todo o coração. A garantia do paraíso está garantida. Diga bem? Ponto. Agora você fala assim, eu não vi a pessoa confessar, não vi a pessoa vir à frente, e a gente tem uma religiosidade danada, que a gente aprendeu lá com um catolicismo romano, com um espiritismo, toda coisa, né? A gente tem que ver, senão eu não vi. Não, a pessoa não. Aí, eu lembro que me perguntaram assim, mas Iraque, e ela confessou? Olha a religiosidade. Não é? Com a boca, a gente tem. Crer, irmão. Crer que será salvo. Instantaneamente salvo. Uma velocidade que não dá para calcular, crer é salvo. Um monte de gente salvo na última hora. Aplauda Jesus. Eu poder da fé. Não, mas pastor do coral, de louvor, não vem na frente, confessou, pegador de Deus, e aí se salva. Isso é só um testemunho público. O que salva é a fé. Que bom que é assim. Não é como essas religiosidades aí. Crio uma coisa. Meus irmãos, Jesus, quando isso está consumado, ele está dizendo assim: olha, todas as profecias que falaram ao meu respeito para a salvação da humanidade, todas estão se cumprindo agora. Não falta mais nada para se cumprir para a salvação. Todas as profecias da minha morte, do meu sacrifício vicário, substitutivo, morrer no lugar de vocês, está terminado. Tudo está terminado. Não precisa de mais nada. E por fim, a sétima frase que saiu da boca de Jesus. Essa também você sabe, né? Certamente. Lucas 23, 46. Termino aqui. Lucas 23, 46 é a última frase que sai dos lábios santos, poderosos de Jesus. Lucas 23, 46. É aquela famosa última frase. Então Jesus clamou em alta voz. É interessante porque, sabe, não dá para acreditar, eu quero falar isso agora, não dá tempo, mas por que Jesus clamava em alta voz, hein? Ele podia falar só assim, bem baixinho, né? Tem alguma coisa disso? Tem, olha, tudo que Jesus faz tem sentido. Aleluia. Cuspiu no chão, tá? Tudo que Jesus faz tem sentido. Por que ele gritou? Eu vou meditar para ver se consigo descobrir. Gente, ele falou assim: não foi muito estranho. Eu entrou só na mente. Por que ele falou? Eu vou descobrir, vou tentar descobrir. Dá para você descobrir? Tudo que Jesus faz tem sentido. Será que foi para as pessoas ouvirem bem? Para ficar bem claro. Que as pessoas pudessem ouvir a sua voz. Ele disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Foi a última frase que Jesus disse na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aqui eu vejo a palavra pertencialidade. Vem comigo. Eu vejo a palavra, a última frase de Jesus, eu vejo pertencialidade. Aleluia. Oh, glória. Jesus disse assim: o meu espírito está sob o teu comando. O meu espírito pertence a ti. É sinal de pertencialidade. Que o Espírito de Jesus está sobre
que pertence a Deus, está sob o comando de Deus. Sabia que seu espírito está sob o comando de Deus? Oh, aleluia! Nosso espírito não vai ficar vagando aí, vagueando, ou sem destino, ou para que galáxia vai. Nosso espírito pertence a Deus, está no comando de Deus. Da mesma forma, diz para assim: Pai, meu espírito te entrego, está sob o teu comando, meu espírito. Eu pertenço a ti, meu espírito pertence a ti. E todos que pertencem a Cristo, o espírito, vocês todos que pertencem a Cristo, pertencem a Deus. E assim, meu espírito pertence a Deus. A minha vida, por completo. Independente de quando Jesus fala espírito, eu entendo que não é somente o espírito, mas todo o ser, a parte, todo o seu ser pertence a Deus. E foi assim que Jesus encerrou a sétima frase nas 6 horas de agonia. E as pessoas se espantaram porque os ladrões passavam 3, 2, um dia, 2, 3 para poder morrer. Sabe disso? Ele morreu. Eles tinham que quebrar a canela para poder morrer. Eles ficavam na cruz assim, se abaixando e respirando. Abre os pulmões, enchia os pulmões. Ele ficava assim 3 dias, sabe, esse cara. Já chegava com um homem com 4 dias na cruz. Aí vinha, pegava um porrete, pá, quebrava o tibio e o perônio, e os camaradas não tinham mais condição de fazer. Morria. Aí eles deixavam sofrendo esses 4 dias. Flávio José disse que encontraram com 4 dias. Ainda esse sofrimento tenebroso. Jesus falou assim: comigo não vai ser assim não. 6 horas, chegou a hora de eu me entregar. Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Acabou, se foi embora. E ele falou assim: comigo não vai ser comandado pelos homens não. Eu vou entregar, eu vou morrer agora. Entrega o meu espírito a ti, Pai. E foi embora. Para no terceiro dia voltar de volta à vida, o ressuscitado Jesus fica de pé. Aplauda Jesus. Bendito de Jesus de Nazaré. Quando aprendemos com as 7 frases de 6 horas, hein, queridos? De Jesus na cruz. Quanto aprendemos? A primeira que começa com perdão, e a última que termina com a sua entrega ao Deus que tomou conta dele. Ele ressuscitou. Eu quero chamar a diaconisa de manhã, no nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos cear. Bendito o nome de Jesus de Nazaré. Eu queria que você desse um abraço ao seu irmão e falar assim: Jesus disse essas frases para a nossa vitória. Jesus disse essas frases para a nossa vitória. A morte de Jesus não foi derrota. A morte de Jesus foi por amor. Foi por amor. Ele se entregou. Não foi um acidente de percurso. Não foi um acidente da história. Foi ele.